Oi, pessoal. Vocês sabem que nesse período agora de pandemia, epidemia, os assuntos são sempre os mesmos na televisão, na internet, que é o coronavírus. E eu vejo no jornal, na TV, no jornal escrito, até na internet, sempre tem algumas palavras que se repetem nas manchetes, nas legendas, nos textos. E antes essas palavras eram pouco usadas ou não eram usadas e agora se fala muito sobre elas. E às vezes a gente pode ter alguma dúvida sobre qual o significado ou como ela está sendo usada agora nesse contexto. Então agora eu vou apresentar algumas palavras e frases que estão sendo muito utilizadas na mídia. E a gente pode tentar entender um pouco melhor qual o seu uso ou significado. Epidemia. O que é? É o alastramento de uma doença. Mas não é simplesmente se espalhar, é se espalhar com grande intensidade. Também ela acontece num espaço e num lugar específico. Por exemplo, aqui no Brasil, em determinado ano, em outro lugar, em outro ano. Existem epidemias em diversos momentos e também em diversos lugares. Por exemplo, aqui no Brasil, há um tempo atrás, no ano de 2015, nós tivemos uma epidemia de Zika. Vocês lembram? Foi uma epidemia por quê? Porque ela até acontece em outros lugares do mundo, mas naquele momento exato, no ano de 2015, não estavam com tanta intensidade como aqui no Brasil. Depois aqui no Brasil também diminuiu e continua acontecendo em menor escala em outros lugares.
baixa imunidade. Baixa quer dizer pequena. Imunidade se refere ao nosso sistema de defesa do corpo para nos proteger de doenças. Às vezes, as pessoas podem ter doenças como a AIDS, que destroem o nosso sistema imunológico e por isso se tornam vulneráveis a qualquer doença. Isso também pode ocorrer, um outro exemplo, é quando temos uma alimentação ruim, por questões econômicas ou por costume, cultura. Isso pode deixar o nosso corpo com falta de vitaminas e fraco e vulnerável para doenças. Curva de contágio. Curva, vocês sabem que é essa volta, né? Não importa a direção. Contágio é pegar uma doença, né? Passar a doença para alguém. Curva de contágio, nesse contexto, significa que conforme a gente vai contando quantas pessoas se contaminam com uma doença, a gente vai colocando os números, vai se formando uma curva, conforme vão aumentando os números e depois diminuindo. Não é um número que se mantém constante. Agora, por exemplo, está se falando bastante sobre achatar a curva, para que ela não seja muito grande. Porque o que isso quer dizer? Que se nós tivermos muitos casos de contágio, a curva vai ser muito alta. Achatar significa que a gente vai evitar a disseminação e vamos ter poucos casos de contágio, diminuindo a curva. Pico. O que significa pico, essa palavra? É a parte de cima, mais alta de um morro, de uma subida. Agora a gente está vendo nas notícias a expressão pico de contágio ou pico epidemiológico. O que isso quer dizer? Conforme os casos vão se espalhando e vão sendo contabilizados, nos casos de coronavírus, esses números vão sendo anotados, né, num gráfico. Esses números, conforme aumentam, vão subindo no gráfico, até um certo ponto que se torna mais alto. E esse ponto é considerado o pico. Vocês já viram a linha do tempo do coronavírus, o que tem acontecido? Se vocês já viram, dá para entender melhor o que tanto se fala agora que é o pico epidemiológico. Na linha do tempo a gente viu que o primeiro caso aqui no Brasil foi identificado no dia 26 de fevereiro. Era uma pessoa que tinha vindo de fora, chegado de viagem, e ela estava doente, não tinha certeza, não sabia bem os sintomas. Ela chegou do Brasil já começando a se sentir mal, foi hospitalizada e descobriu que estava com coronavírus. Essa pessoa teve contato com outras, não sabe bem quem, nem quantas, e pode ter passado para outras pessoas. De 23 de março em diante, já havia um aviso que o coronavírus estava circulando no país, mas as pessoas ainda não percebiam, porque não tem sintomas. As pessoas estavam circulando e tendo contato ainda, e o vírus se espalhou.
Não dá para perceber, não deu para perceber, porque as pessoas estavam tendo contato, mas já estavam contaminadas. Agora, no dia 6 até o dia 20, o que está acontecendo? A gente está percebendo que o número de casos tem aumentado. Cada dia aumenta um pouco mais. Está chegando a um número bem alto. Isso quer dizer que a gente está no período de pico de contágio? Não. Esse pico agora é de pessoas que já estão doentes, já estão com sintomas da doença, tendo febre forte, tosse, dor de garganta, dificuldade para respirar. E essas pessoas precisam de ajuda médica no hospital. Mas lembra que naquele período que as pessoas não estavam percebendo, elas estavam se contaminando. E todas as pessoas que tiverem sintomas vão precisar ir para o hospital agora, nesse período. Por isso é chamado de pico. Porque o número de casos está alto, que são as pessoas que estão tendo os sintomas da doença porque se contaminaram antes. E se a gente precisar ir agora no hospital, vai ficar muito difícil, porque já está bem cheio. Não dá. Então, esse período seria bom evitar circular. Se a gente circula agora e a gente se contamina, a gente pode começar a ter sintomas e de novo precisar lotar os hospitais. E os números de casos, em vez de diminuir, eles vão continuar muito altos. O pico ele vai continuar. Por isso agora, se a gente evita andar, se a gente fica em casa, pode ser que depois desse período o número de casos diminua. É mais ou menos como o horário do transporte. A gente sai e sabe que de tarde tem um horário de pico, que é aquele horário que o transporte está cheio, é horrível, né? Por quê? Porque as pessoas saem do trabalho mais ou menos no mesmo horário, 5, 5 e meia. E todas essas pessoas vão para o transporte, ônibus, trem, metrô, e os transportes ficam lotados, nesse horário entre 6 e 8 da noite. Se eu estou na rua e vejo que é esse horário, e eu sei que é horário de pico e está lotado, eu não vou querer ir embora desse horário, eu vou adiar. É mais ou menos igual o que está acontecendo agora. Agora a gente está num pico de pessoas que precisam do hospital, precisam de ajuda médica, com sintomas. O ideal é adiar o que temos para fazer para depois.